Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Noite abençoada para vocês nessa terça-feira. Hoje, dia 11 de março de 2025, que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem aqui no canal. Peço já que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a própria plataforma, né, vai recomendar esse conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Vamos para a nossa mensagem, a nossa leitura, a nossa meditação. Nessa noite de terça-feira vai estar lá no texto de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será que o teu servo ainda pesado seria ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Irmãos, o texto aqui ele fala de um homem fiel a Davi, um homem que amava Davi, chamado Barzilai. E quando o rei fugiu de Absalão, a palavra vai dizer que Barzilai o sustentou, e sustentou os seus homens, seus guerreiros. 2 Samuel capítulo 17 mostra isso, a partir do versículo 27. E esse ato de Barzilai, ele ficou gravado na memória do rei, né? E de alguma maneira Davi tentou ali recompensá-lo, né? Querendo levá-lo, né, a viver com ele no seu reino em Jerusalém. Quando ele retomou, né, o trono e retornou para Jerusalém. Mas Barzilai não estava muito disposto, né? Já estava cansado, avançado de idade, envelhecido, né? E embora ele tivesse tido esse convite da parte do rei, ele recusou o convite. O Barzilai, esse homem envelhecido e cansado, eu acho que ele lembra um pouco eu, você, cada um de nós em algum momento da nossa caminhada, né? Onde nós não sentimos mais a mesma chama, né? Onde o cansaço vem, e vem mesmo, tá? A palavra fala que ele era um homem de 80 anos, que ele não sentia mais prazer em comer e beber, ele não se alegrava com festas, um homem envelhecido. E às vezes nós estamos nesse estado espiritualmente falando, né? Envelhecidos espiritualmente, não tendo mais prazer nas coisas de Deus, né? E o Barzilai aqui, ele comia por necessidade, ele não tinha mais paladar, né? Isso não acontece quando a gente vai ao culto, quando a gente escuta de Deus uma palavra, quando recebemos de Deus uma revelação, mas não produz mais aquela alegria, aquela esperança como antes. É o alimento que, né, que é só por necessidade, não traz mais o paladar, né? Não é mais o pão vivo que desceu dos céus, que tem aquele sabor, né, o frescor da revelação de Deus. A gente vai, às vezes, para a igreja, às vezes a gente entra no modo piloto automático, que sabe que necessita ir, né, mas não se alegra de estar no culto. Não sente mais a comunhão, a visitação, não se quebranta mais, entra e sai do mesmo jeito. Isso acontece. Todo mundo já viveu esse momento Barzilai. Todo mundo. E Barzilai era muito amigo de Davi, mas ele não conseguia, naquele momento, ele não tinha mais condições de seguir o rei. Quantas foram as experiências que você viveu ao longo da tua vida, ao longo da sua jornada, ao longo dos últimos anos? Inúmeras experiências. Mas chega um momento que o cansaço vem. E por mais que você seja amigo do rei, ou seja, tenha vivido coisas na presença do Senhor, a gente não consegue acompanhar os passos do Senhor, né? E então assim, Barzilai, ele descreve a Davi a condição de alguém envelhecido. E
quando ele fala, olha, essa é a minha condição, a sinceridade dele, que é muito importante, porque quando nós nos encontramos em uma condição não tão agradável, né, ou não tão correta diante do Senhor, não tão favorável, a gente tem que ser sincero, Senhor, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo cansado, eu não tenho condições. E aqui Barzilai, ele ainda fala para Davi, olha, o meu criado aqui, o meu servo, ele vai no meu lugar, né? Ele é novo, ele pode ir, né, no meu lugar, ele pode atravessar o Jordão, ele pode seguir Quimã, né, o nome dele, deixa ele ir no lugar, né? Quimã, ele tipifica esse renovo, ele tipifica alguém que está vivendo ainda uma dinâmica, alguém que está ali avivado, né? Coisa que já não era mais a condição de Barzilai. Então assim, nós precisamos, irmãos, viver esse renovo, deixar a nossa essência Barzilai, né, nosso estado Barzilai de servir a Deus, e entrar no estado Quimã, né, de uma nova criatura, de alguém com ânimo para fazer as coisas de Deus. Porque sejamos sinceros, tem hora que dá desânimo. Eu até brincava uma vez lá na igreja, eu falei, pessoal, o desânimo bate, né? Tá frio? Não, tá frio demais, eu vou ficar em casa. Tá calor? Nossa Deus, que calor, eu vou ficar em casa que tá muito quente, uma suadeira. Então, se a gente for se permitirmos com que qualquer coisa venha nos desanimar, nos desmotivar, dobrar os joelhos, orar, buscar a presença de Deus, estar na casa do Senhor, acabou. Mas lá tinha vários motivos para não seguir a Davi. E não só, e não eram desculpas, tá? Eram fatos. A condição dele impossibilitava ele de seguir Davi. Talvez hoje a sua condição te impossibilite. Mas eu creio que o Senhor, ele vai trazer o renovo. Ele traz o renovo do Espírito Santo, para que venhamos novamente a ter ali a chama, sabe, acesa. A chama que uma vez brilhou, ela brilha novamente, para que possamos viver uma jornada, um recomeço. E eu sei que é difícil recomeços, é voltar lá para trás da fila, é voltar para todo o processo, mas Deus, ele te dá condições para te pôr de pé, para que você venha se levantar, para que você venha a prosseguir. Era um momento de recomeço até para Davi. Como eu falei, ele tinha vivido a revolta, a rebelião de Absalão. Ele estava retornando para Jerusalém. E ele ali chamou aqueles que foram fiéis a ele no momento da crise. Tenha ânimo. Esforça-te, né? E tenha muito bom ânimo, porque eu serei contigo. Davi estava convidando Barzilai. Quimã foi adiante. O Senhor está te convidando. O rei te convida. Há um lugar à mesa. Há um lugar na presença. Não é hora de desânimo, não é hora de lamentação, não é hora de deixar a tristeza e a angústia tomar conta do seu coração. Se ponha de pé. Deixe essa versão sua envelhecida, cansada de lado. Aceite o convite do rei. Se anime na presença do Senhor. Porque existe um lugar à mesa, existe um lugar na sala do banquete para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Rei preparou para você. Tá bom? Deus abençoe os irmãos nessa noite de terça-feira. Seja uma noite de paz. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.